Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, vocês estão aqui no nosso espaço do YouTube para responder a perguntas que vocês fazem pra gente lá nas redes sociais e que às vezes não dá tempo, ou às vezes a pergunta é tão relevante que vale a pena fazer um vídeo inteiro só para responder a sua pergunta. Bem-vindos ao Júlio Responde de hoje. E a primeiríssima pergunta feita pela Jane, que diz o seguinte: doutor, tratamento de verrugas no rosto, por favor. Basicamente, nós temos dois tipos de verrugas. Aquelas verrugas que são queloides, ou seja, de tanto você mexer numa espinha, você foi fazendo como se fosse um calo ali. Esse tipo de verruga não tem como tirar, a gente tem que fazer ali um processo cirúrgico para fazer essa retirada. No entanto, 90 e tantos % das verruguinhas que aparecem no nosso corpo são demandadas por vírus, principalmente o papilomavírus humano, que são aquelas verruguinhas pequenas que saem em vários lugares. Para essas verrugas, você vai misturar o óleo de semente de uva com algumas gotas de óleo essencial de tomilho. Vai pegar um cotonete e vai passar só na pontinha da verruga. A gente tem que lembrar que o tomilho ele é muito forte, ele lesa a nossa pele, então a gente não deve encostar na pele. Você passa só aonde estão as verrugas. Coisa de 5, 6 dias, você já começa a ver elas diminuindo e indo embora. Pergunta, muito interessante essa pergunta. Para quem vai tomar o Testomais, se faz necessário tomar a urtiga dioica? O que é o Testomais? O Testomais é um suplemento para melhorar a nossa testosterona endógena, aquela testosterona produzida pelo corpo. E essa pergunta é importante, é necessário tomar urtiga dioica junto? A resposta para a sua pergunta é um gigantesco depende. Se a sua testosterona estiver ok e você não tiver problema nenhum com próstata ou não tiver no histórico de família pessoas com problema de próstata, não precisa tomar a urtiga junto. Se você não tem problema de queda de cabelo por aumento de DHT, a dihidrotestosterona, também não precisa a urtiga dioica. Ela entra no cenário quando a gente quer fazer um controle do processo de estrogenicidade, diminuir o DHT, ou fazer ali uma contenção de uma prostatite ou de uma hiperplasia prostática. Aí vale a pena, senão não precisa. E é interessante a gente pensar que nos casos de prostatite ou de aumento de próstata, quando a gente tem uma testosterona desregulada, isso é muito mais perigoso do que você ter uma testosterona alta. Beleza? Então manda bala aí que funciona. A Tarciana pergunta o seguinte: no seu livro, o meu livro de plantas medicinais, você ensina a usar as plantas medicinais. Se ferve ou não e para quê? Veja, todas as plantas que são sensíveis, então, por exemplo, as flores, flor de camomila, a flor da macela, essas plantas a gente nunca ferve. Aliás, a gente nem coloca água fervendo sobre elas. A gente coloca água a 96 graus, que é o ideal. Se você tiver folhas e essas folhas forem um pouquinho mais grossas, a gente pode colocar água fervendo sobre elas. Então, a folha do hortelã, né, a folha que você encontra de outras plantas como a sálvia, essas folhas, a gente só acrescenta água quente, espera 5 minutos, coa e toma. Agora, para tudo que é raiz, caule, semente e folha grossa, como é o caso, por exemplo, da espinheira santa e do louro, a gente precisa ferver de 3 a 5 minutos. Só que aqui entra um detalhe que faz toda a diferença. Você vai acrescentar as plantas na hora que a água começou a entrar em fervura, então a gente não coloca desde o começo, entrou em fervura, baixa o fogo, deixa 3 minutos, você já está com o teu chá pronto. Isso é o que a gente chama de decocção. Olha, outra pergunta aqui sobre a urtiga. Qual é a boa para diminuir o tamanho da próstata e como faz o chá? Veja, essa pergunta, ela contém nela uma sabedoria, uma inteligência muito grande. Por quê? Porque quando a gente fala o nome de uma planta, falei a palavra urtiga, nós hoje no Brasil temos 8 espécies de urtiga diferentes, apenas uma é medicinal, e olha só que interessante, não é a planta toda, é a raiz da urtiga dioica. Raiz de urtiga dioica ajuda a gente a diminuir o tamanho da próstata, que é o que a gente chama de hiperplasia prostática. A palavra hiperplasia parece uma coisa horrível, parece um câncer incurável. Hiperplasia nada mais é do que o aumento desproporcional de um tecido. Então eu posso ter hiperplasia na minha pele, eu posso ter hiperplasia no intestino e eu posso ter hiperplasia prostática.
O que eu sugiro a você também, nós temos na Fitoessência um suplemento chamado Fitoprost. Prost de próstata. A base dele é o licopeno e o zinco. O licopeno e o zinco também ajudam a gente a melhorar essa condição da próstata. E se você tiver com testosterona baixa, tem que dar uma reguladinha nisso também, que testo faz uma diferença brutal. A Cida está perguntando aqui o seguinte: doutor, como tratar diverticulite com óleos essenciais? Existe um óleo essencial que é sensacional, que é fenomenal, que é o óleo de copaíba. O óleo de copaíba contém uma substância chamada beta-cariofileno 7. Nossa senhora, o que é isso daí? É uma substância que é anti-inflamatória e ela age no nosso intestino num sistema chamado sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide tem receptores do tipo alfa e do tipo beta. E o beta-cariofileno, ele se gruda nos receptores do tipo beta do sistema endocannabinoide, diminuindo a inflamação, modulando a dor, modulando o sistema digestivo de uma forma geral. E eu acrescentaria aí para você o chá da equinácea e o chá do picão preto. Se você estiver com esses três aí, o chá de picão preto, equinácea e o óleo essencial de copaíba, você vai ver que vai fazer uma diferença bem boa. E assim, gente, quem tem diverticulite tem quase que para sempre. Então a gente tem que estar sempre cuidando, modulando a alimentação, evitando algumas coisas que são inflamatórias. Açúcar, por exemplo, é uma coisa que eu, se fosse você, pensaria com bastante carinho de tirar totalmente da sua vida. Doutor, tenho 37 anos, me sinto cansada sempre, sem vontade de fazer nada. Qual vitamina eu tomo? Olha, Rô, antes mesmo de eu pensar em fazer uma vitamina, eu diria para você dar uma olhadinha no teu sistema, no teu estilo de vida. Porque a falta de vontade indica que o teu sistema mitocondrial não está funcionando direito. O seu sistema mitocondrial é aquele que produz energia no seu organismo. Então, o que eu olharia em primeiro lugar? Sono, sem sombra de dúvida. Em segundo lugar, atividade física, porque sem demanda de produção de energia, não tem por que eu produzir mitocôndria de graça. Então, meu corpo vai produzir mitocôndria se eu tiver com demanda. Atividade física, eu olharia para o que você está se alimentando, o que você está comendo. Tem muita porcaria, tem muito lixo na nossa alimentação. Gordura saturada, muita gordura trans, muita fritura, muita comida industrializada. As pessoas acima do peso geralmente têm perda nesse sentido. Existem vários disruptores endócrinos que para uma mulher de 37 anos podem afetar o sistema hormonal, como perfume, cosméticos, né, alimentos enlatados, coisas que você utiliza com plástico e assim por diante. Agora, regulei tudo isso, doutor? Muito bem. Agora eu vou dizer para você, coenzima Q10, magnésio 5M e creatina são os caras que vão ajudar você a melhorar a tua energia. Doutor, quem teve câncer pode fazer reposição de hormônio? Depende do tipo de câncer que você teve. Se for câncer de mama, principalmente, vale a pena conversar com a sua ginecologista para ver se é o caso ou não. Você pode colocar um endocrinologista no jogo aí também, que ele vai avaliar. Existem tipos de câncer de mama que não se pode mais utilizar hormônio, principalmente aqueles hormônios como o estrogênio. Então, reposição estrogênica para algumas mulheres não é interessante. Ou reposição hormonal que vai indiretamente aumentar os níveis estrogênicos para câncer de mama, não. Nesses casos, vale muito a pena a gente pensar na suplementação. Por exemplo, existe na Fitoessência um suplemento chamado Fitofemme, que foi desenvolvido para melhorar os níveis hormonais de maneira natural. No seu caso, ele entraria assim como uma luva. Vale a pena dar uma olhadinha. Vamos lá. Doutor Júlio, carne vermelha é inflamatória? Segunda pergunta, qual a quantidade de proteína que nós devemos consumir por dia? Gente, carne vermelha não é inflamatória, nunca foi inflamatório, nunca vai ser inflamatório. Carne vermelha, assim como o leite, assim como os vegetais, assim como o feijão, assim como o arroz, eles são pró-inflamatórios. O que significa pró-inflamatórios? Eles podem provocar um processo inflamatório, mas não por eles mesmos. Não é a carne vermelha que provoca isso. O que provoca o processo inflamatório é uma digestão ruim. Então, uma pessoa que está com digestão ruim, fazer uma restrição de uso de carne faz sentido? Faz. Até que a gente melhore o processo digestivo dessa pessoa, faz sentido sim. Mas
carne vermelha é comida, é alimento. A gente precisa entender o seguinte, o seu posicionamento filosófico, o seu posicionamento de pensamento, a pessoa decidiu ser vegetariana, decidiu ser vegana. Gente, absolutamente possível. O nosso intestino, tem uma parte do intestino, que é o intestino delgado, que faz digestão de carne. Ele é para isso. Como é que eu vou dizer para você que você não pode comer carne? Eu posso dizer que você decidiu não fazer. Isso é uma coisa plenamente possível. Mas falar mal da carne vermelha só porque o teu posicionamento é esse, é errado. Sinto muito dizer para você, mas é errado. Então você pode optar por viver uma vida sem carne? Pode, sem problema nenhum. Mas vai falar mal da carne que o outro está consumindo? Isso é besteira. Seria a mesma coisa que alguém que tem dieta carnívora falar mal do vegetal. Ah, o vegetal mata, o vegetal tem antinutrientes, o vegetal engorda. Gente, cara, o intestino grosso é para digerir vegetais. Via de regra, o ser humano nasceu para ser onívoro, para a gente consumir tudo, comer de tudo. Se você quiser posicionar para A ou para B, não há problema nenhum. O seu corpo vai se adaptar, ok? Respondendo à segunda parte da pergunta, que é assim, ó. Proteína, quanto que a gente precisa por dia? Na média, se você pegar o teu peso e fizer vezes 1,8, você vai ter a quantidade de proteína que você precisa consumir por dia. O teu peso vezes 1,8. Se você faz atividade física regular com intensidade, você pode utilizar até o teu peso vezes 2 ou às vezes até 2,2. Nós temos atletas aqui que são pessoas de altíssimo rendimento, cujo o cálculo é feito bem mais do que isso, 2,5, 2,6, 2,8. Então, dependendo muito da necessidade. Então, via de regra, não faz atividade física, teu peso vezes 1,8. Faz atividade física, teu peso vezes 2, você já tem ali uma quantidade boa. O que a gente tem que pensar? A carne tem, na média, 20% de proteína, na média. Algumas carnes para mais, outras para menos, mas essa é a média. Segundo, tem proteína na natureza sem ser carne? Tem. Tem no ovo, tem na ervilha, tem na soja, tem no leite. Aliás, uma ótima opção para a gente fazer reposição quando a gente não bate a nossa média de proteínas é você fazer um whey protein. O que é o whey protein? É a proteína tirada do soro do leite, que é uma proteína muito boa para o nosso organismo e, assim como a carne vermelha, ela é pró-inflamatória, ou seja, se você não estiver bem, ela vai te inflamar, mas não é por causa dela, é porque você não está legal. Então a gente tem que sempre pensar nessas questões, porque senão a gente começa a entrar numa seara de preconceito, uma coisa doida aí, que vira uma discussão sem fim. E isso a gente tem que levar em consideração. Beleza, pura? Bom, você está aqui no Júlio Responde, imagino que deva ter sido para você interessante estar por aqui, então já aproveita, faz a tua inscrição, ativa o sininho aqui embaixo, vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo para que você possa me seguir por lá e fazer as tuas perguntas. Todos os produtos que eu falei para vocês, vocês encontram aqui ó, na descrição do vídeo. Dr. Júlio na área, tchau!